bem-vindos a mais um clássico resumão semanal do grupo de verdade. Eu vou abordar aqui com vocês hoje os três principais temas que nós falamos lá, os três temas mais importantes, os três estão sensacionais. Vamos lá então, a gente vai começar falando sobre uma armadilha, um alerta que eu dei para vocês em relação a empresas que têm um grande crescimento de receita líquida, porém o crescimento do lucro líquido não acompanha. E por que essa empresa pode se tornar uma armadilha? Simplesmente porque o que remunera você como acionista é o lucro líquido, é o lucro que vai se transformar ou em valorização da empresa, valorização da cotação, ou em distribuição de proventos. E nós temos algumas empresas que têm um grande crescimento de receita, ou seja, o dinheiro que está entrando ali nela. E uma observação, essa receita líquida é um dos primeiros indicadores que aparecem quando você entra em sites como Fundamentos, Fundamentei, etc. Então acaba que as pessoas olham para esse crescimento de receita líquida e falam, caramba, a empresa só está melhorando. Mas vai ver no fundo que o lucro líquido não acompanha. E por que acontece isso? Simplesmente porque a empresa acaba aumentando mais os seus custos do que aumenta proporcionalmente a receita. Então isso faz com que a sua margem ela reduza. Ela aumenta a receita sim, porém os custos estão aumentando assim. Então acaba que essa empresa ela tem cada vez menos lucro, a margem vai lá para baixo, isso acaba sendo uma armadilha e não remunerando você como acionista e pode a empresa se complicar. Então é importante que essas empresas consigam crescer de forma saudável, ou seja, mantendo sua margem, mantendo uma estruturação aí nas suas operações para conseguir te agregar valor como acionista. Fechado? E aí nós vamos para o segundo assunto que nós falamos sobre como investir em estatais. Então eu falei sobre todos os riscos associados a você investir em estatais. O principal deles é muito simples. Uma empresa ela tem como principal objetivo gerar lucro. E uma estatal, ela pode acontecer, você tem o risco do governo decidir utilizar ela para outra função, que seja de maneira a benefícios políticos e não para gerar lucro. Isso já aconteceu algumas vezes. Já teve caso na Petrobras, por exemplo, de ter o congelamento do preço dos combustíveis, foi o caso mais recente, mas o governo pode utilizar isso da forma com que ele bem entende, porque essa empresa é de propriedade dele. Então isso se torna um risco para o acionista. E como então você conseguir ter isso, conseguir ter na carteira uma estatal, se vale a pena ou não, e como mitigar esse risco, como pelo menos diluir esse risco. Então a principal dica é o seguinte, se você vai inserir uma estatal na sua carteira, não insira várias, não tenha um portfólio onde você tem uma porcentagem muito grande do seu patrimônio alocado em estatais. Por quê? Mesmo que elas sejam de segmentos diferentes, você vai ter um risco em comum, que é o risco de você ter um governo que seja aí, que tem essa característica de usufruir mais dessas empresas. Então, mesmo que você esteja em vários segmentos, você não vai estar diversificando quanto a esse risco, porque você vai ter o mesmo risco, todas essas empresas vão estar associadas a um só risco. Isso é muito perigoso para a sua carteira. Então, o recomendado é que se você, dentro da sua estratégia, quiser colocar estatais, que eu, sinceramente, na minha estratégia pessoal, eu não utilizo, também dentro da metodologia de verdade, eu não recomendo utilizar, mas caso tenha uma estatal que você goste, coloca ela com uma gestão de risco, ou seja, com uma baixa porcentagem da sua carteira, equilibrando aí entre as outras empresas. Fechado? E aí, depois nós falamos do assunto que rendeu mais pano para manga, que foram 3 dias aí desse conteúdo, porque realmente é muito importante. Que é o seguinte, são os 3 fatores que podem levar uma empresa para o buraco e, consequentemente, a ação dela junto. E por que é importante você entender esses 3 fatores? Porque, basicamente, você conhecendo esses fatores, você consegue observá-los nas ações que você vai escolher para colocar na sua carteira. E se você consegue eliminar as empresas que possuem alguns desses fatores, você reduz de maneira gigante a chance de você colocar um mico na sua carteira, ou seja, de você colocar uma empresa que tem o risco de ir à falência ou de ir para uma situação muito complicada. Então, por isso é muito importante. Então, eu vou explicar rapidamente os 3 fatores, só passar por eles e explicar principalmente a dica prática para você conseguir eliminar esse potencial de risco da sua carteira de investimentos. Fechado? Então, olha só. Primeiro risco é a demanda, é a redução da demanda. Se você tem uma mudança de demanda, ou seja, os clientes não querem mais aquele produto ou serviço que você oferece, automaticamente sua receita vai abaixar, os seus custos vão se manter e essa empresa vai aí acarretar em uma decadência dessa empresa. Então, o que você observa de maneira prática para evitar empresas desse tipo? Setores perenes e empresas que são altamente flexíveis. Então, por exemplo, setores perenes é basicamente você olhar para um segmento e imaginar, pô, daqui a 20 anos, esse produto ou serviço ainda vai fazer sentido? E aí você não precisa ter essa cisma de que vai estar exatamente assim. Não, porque aí entra o segundo ponto, de você
Procurar ser sócio de empresas que sejam adaptáveis. Então você tem empresas que estão há 30, 40 anos no mercado e se adaptaram muito bem. Então esse próprio histórico te mostra empresas que também vão se adaptar a situações futuras, a mudanças de demandas futuras. Fechado? Então observe esses dois fatores que você já praticamente elimina esse risco. Segundo ponto, a concorrência. Esse é um segundo fator muito relevante para acarretar na falência de empresas e na queda estrondosa aí das ações, que é o seguinte: quando você tem algum concorrente que oferece um produto com um preço melhor ou com uma qualidade melhor que a sua, você automaticamente perde essa demanda, então acaba não conseguindo competir, não conseguindo vender dentro desse mercado e também acarreta na falência. Qual é o grande ponto a se observar? Simplesmente é você tender a ser sócio de empresas que estejam já em um setor de certa forma consolidado. Ou seja, que você já tem um market share, que a gente chama, que é a divisão da porcentagem, da fração que cada empresa tem do mercado. Isso de certa forma já é consolidado. Já tem uma líder, já tem ali os principais líderes. Esse mercado não seja totalmente fragmentado, o jogo não esteja aberto, digamos assim. Por quê? Porque simplesmente quando o jogo está aberto, se você tem 20 empresas aí disputando pela liderança, infelizmente algumas delas vão ficar no caminho na briga aí por possuir uma maior market share, por dominar esse mercado. Quando você tem o mercado já dominado, isso de certa forma já está estabilizado, as empresas já estão nos seus lugares com as suas respectivas demandas, então esse risco fica muito menor. Então, se você quiser evitar esse risco, procure setores onde as empresas já estejam de certa forma estabelecidas com a sua parcela do mercado, não seja muito fragmentado, uma empresa já tem ali uma certa parcela de liderança ou está tendo um crescimento e obtendo essa parcela ao longo do tempo mais distante das outras. E não tem o risco que ela não esteja ali no meio da corrida, porque ela pode acabar ficando pelo caminho. Show de bola! Terceiro e último fator é a má gestão financeira. E é muito simples. É a empresa acarretar em adquirir dívidas que ela não consegue pagar. Então, maior do que a receita, maior do que o resultado financeiro que ela consegue gerar, isso acaba virando uma bola de neve de juros e pode também levar a empresa à falência. E como você evitar isso de uma maneira muito simples e muito direta? Olhando um indicador que é o dívida líquida sobre EBITDA. E é claro, você pode aprofundar mais, olhar outros indicadores, olhar qual a situação de fato, quando essas dívidas estão vencendo, o porquê dessa dívida, qual é o retorno sobre o capital investido e diversos outros pontos. Mas só com esse indicador é um filtro de cara, assim, muito prático, que você acaba já eliminando grande parte desse risco. E o que significa esse indicador? Basicamente, ele olha o tamanho da dívida líquida em relação ao potencial de gerar caixa de maneira operacional que essa empresa tem. Então, se você tem um dívida líquida sobre EBITDA de 1, significa que a sua dívida é igual a 1 ano de resultado operacional dessa empresa. Ou seja, se a empresa pegar todo o seu resultado do ano e usar para pagar essa dívida, vai ficar kit com quem emprestou o dinheiro. Porém, se você tem uma dívida líquida sobre EBITDA de 2, de 3 e aí para cima, você começa a ter um risco muito grande. Por quê? Porque mesmo que essa empresa pegue todo o resultado operacional e utilize para pagar essa dívida, mesmo assim, vai conseguir quitar aí 1/3 ou metade da dívida. Então, por isso, se recomenda aí que invista em empresas, que procurem empresas com dívida líquida sobre EBITDA até 2, passando de 2 já começa a ter um pouco de risco, já é ali uma situação para você ficar de olho entre 2 e 3, e passando de 3 aí realmente já começa a ficar situações bem mais arriscadas, salvo exceções que são empresas que têm uma demanda muito previsível. Então a gente coloca aí o exemplo, empresas de energia que possuem já contratos com o governo, que já sabe uma receita certa, esse dinheiro já vai entrar daqui a 1, 2, 3, 5, 15 anos, às vezes, que esses contratos têm. Então, por isso, essas empresas conseguem tomar uma dívida maior, tendo um risco menor, porque ela já sabe que aquele dinheiro vai entrar, então, de qualquer forma, é muito menos risco para ela acabar a demanda e ela não conseguir pagar, porque ela sabe que o dinheiro vai entrar, então, por isso, ela sabe que ela pode pegar emprestado, porque vai ter dinheiro para pagar. Fechado? Então foi isso. Essa semana foi animal. Se você curtiu, não se esquece, se inscreve no canal aí, dá aquela curtida, comenta aí aquele hashtag Grupo de Verdade. Estamos juntos mais do que nunca. Aquele abraço.